Estamos aqui com Nelson Pellegrino, nosso grande deputado federal. Encontrei ele aqui nos ônibus e hoje vamos conhecer um pouco mais de Nelson Pellegrino. Eu tenho a maior curiosidade, Pellegrino, de conhecer um pouco da sua vida. Me conta aí onde tudo começou, esse amor que você tem pela população, hoje está pleiteando até a Prefeitura de Salvador. Me conta da onde iniciou o amor pelo povo. Olha, Márcio, primeiro eu sempre gostei de política. Desde criança, a minha mãe dizia que quando eu tinha 10 anos, eu ficava na frente da televisão assistindo o Jornal Nacional, na época da ditadura. Mas desde criança eu sempre me indignei muito com a pobreza. A pobreza sempre foi uma coisa que me agrediu. Eu morava num bairro de classe média, no Acupe de Brotas, e a escola que eu estudei na minha infância era uma escola que meu pai, apesar de não ser... Meu pai era médico, então, portanto, era uma pessoa remediada, mas pai de 5 filhos, então... Meu pai vivia só de emprego público, era médico do Estado do INSS, a gente não tinha nenhum tipo de regalia, a gente tinha uma vida regrada, uma vida de classe média, mas a escola que eu estudei tinha muita gente de classe mais baixa. Então eu tinha esse contato. Então eu sempre tive uma identidade, sempre a gente foi criado, né, com essa intimidade de igualdade, mas sempre a pobreza é uma coisa que sempre me agrediu, a pobreza sempre foi uma coisa que me indignou. Então, desde menino, desde criança, eu tenho esse fraco pelos mais fracos. Você acha que isso vem de coração, ou seja, um lado emocional exacerbado que você tem de nascença, ou isso foi trabalhado pela família? Não, essa coisa é uma coisa nata, isso aí é uma coisa nata. Isso é uma coisa de meu pai e de minha mãe, que sempre tiveram preocupação social muito grande. E essa coisa você não adquire. Ou você gosta ou você não gosta das pessoas. Ou a pobreza lhe agride ou não lhe agride. Ou você quer que haja justiça social ou você não quer. Então isso é uma coisa que você já nasce com isso. Se você não nascer, não adianta, você só vai fingir. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a fé? Sem dúvida nenhuma. Eu, desde menino, meu pai era um homem de fé, minha mãe também, me levaram para a igreja desde cedo. E no Evangelho a gente aprende a servir o próximo. Porque tudo na vida da gente não acontece por acaso, nós somos o que somos. Então eu tinha essa sensibilidade desde criança, depois essa sensibilidade ela se ampliou pela minha dimensão de fé e depois isso foi desaguar naturalmente na minha opção política, que foi uma opção política de buscar um partido, de buscar uma militância que pudesse, através da política, poder fazer pelas pessoas, transformar a realidade das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Você se considera um líder, Pellegrino? E o que é liderança para você? Eu me considero uma pessoa que é uma pessoa comprometida com as causas sociais. Na minha vida, essa preocupação ela se desdobrou em diversos momentos. Na minha escola, onde eu estudei, onde eu comecei a fazer política, eu fui presidente do Grêmio da minha escola. E, portanto, procurei, nesse sentido, ter um trabalho voltado para a questão social. Depois eu comecei minha militância como presidente do Grêmio da minha escola. E aí, no movimento secundarista, eu lutei contra a ditadura, lutei por democracia, lutei por igualdade social. Depois eu fui para a universidade, já era militante do movimento estudantil. Na universidade fui presidente do DA, que era o diretório acadêmico, que era o universo da escola. Depois fui presidente do DCE também, da universidade onde eu estudei, porque eu fiz direito, mas também fiz economia. Fui diretor da UNE, a União Nacional dos Estudantes também. Portanto, no movimento estudantil eu assumi todos os cargos que se poderia assumir. Dentro da presidência de um diretório acadêmico, que é a unidade de base, que era o curso onde eu estudava. O diretório central, que era a representação de todos os estudantes da universidade. E foi diretor da União Nacional dos Estudantes, que era a entidade que representava os estudantes no plano nacional. Então, no movimento estudantil eu tive toda uma carreira e sempre muito comprometido, né? No meu tempo movimento estudantil era o tempo que a gente tinha sonhos, transformar o Brasil, lutei pela democracia como liderança estudantil, enfrentei o regime militar, estive nas passeatas, nas manifestações, como estudante lutei por uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Portanto, a minha militância no movimento estudantil foi uma militância de liderança, sem dúvida nenhuma. Mas o que é ser líder, na sua opinião? Liderança você sempre teve, mas o que é ser líder? Liderança é uma coisa, na minha opinião, nata. Ou você é ou você não é líder. Ou você se destaca e isso tem que acontecer naturalmente. Aquela pessoa que é líder é aquela pessoa que enxerga mais adiante. Aquela pessoa que tem ideias que são capazes
de agregar e de comandar grupos. Esse é que é essa liderança, na minha opinião.